Aleluia. Pega a tua Bíblia aí, Salmo 119. Nós vamos ler o capítulo todo. Até as 17 a gente acaba. Salmo 119. É só para testar a sua fé, irmão. Salmo 119, 105. Amém? Diz assim, eu vou ler na NVI primeiro. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uma outra versão que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala para quem está ao seu lado assim, ó, sustentando a palavra no processo. Amém? Sempre que a gente está nesse ambiente de culto, a gente diz o seguinte, palavras num ambiente como esse viram decretos. Em um ambiente profético, palavras viram decretos. Então, num ambiente como esse, você não pode falar qualquer coisa, irmão. Você precisa profetizar, você precisa dizer aquilo que você muitas vezes não está vendo, mas o que você quer que se manifeste. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, num ambiente de culto como esse, você precisa dizer isso. Agora, a Bíblia Sagrada, a gente olha e a gente pensa assim, meu Deus, como é que é? Algumas coisas parecem que são mais difíceis de entender. Porque a Bíblia não diz que a palavra é um holofote para mostrar a estrada. A Bíblia não diz que ela é um refletor que vai dizer assim, ó, vai por aqui. A Bíblia também não diz que a palavra é a luz do fim do túnel. A Bíblia Sagrada vai dizer que a palavra é lâmpada para os meus... Agora... Bruno, você já viu alguma casa que tem lâmpada no pé? Lâmpada é para ficar onde? Aonde? No alto para fazer o quê? Amém. Mas quando Deus está dizendo assim, lâmpada para os meus pés, Ele está dizendo o seguinte, você pode não enxergar o caminho, mas a lâmpada faz você pisar e enxergar aonde você precisa chegar e alcançar. Por isso que a minha palavra é lâmpada para os seus pés. Conforme eu piso, ilumina onde eu preciso ir. Muitas vezes a gente quer enxergar o caminho todo, Jefferson, e Deus só está falando o seguinte, enxergue, Alexandre, o próximo passo pelo menos. Ande em cima da minha palavra, se ela é lâmpada para os seus pés, dá o outro passo. Se ela é lâmpada para o teu caminho, dá os outros passos. Se a minha palavra é o teu alicerce, pode pisar, Marcão, porque eu vou acender o caminho para você. O salmista usa a figura para mostrar que Deus não revela a jornada toda de uma vez. Ele vai revelando passo a passo. Passo a passo. Essa manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, sustente a minha palavra no processo que você está vivendo. Deus raramente mostra o caminho todo. Ele mostra o suficiente para a gente continuar dando cada passo de fé. E é exatamente assim que Deus trabalha. Primeiro vem uma palavra, depois vem o processo, e só depois chega o cumprimento da promessa. Agora, quanto maior o nosso propósito, irmão, maior normalmente será o processo que a gente vai passar. Foi assim com José. Deus lhe deu um sonho antes de dar o governo para ele. Irmão, será, falando na internet, será que se Deus tivesse dado os dois sonhos para José e colocasse o Wallace, ele para governar, ele ia chegar soberbo. Deus falou comigo. Deus te deu uma palavra, você já está falando assim, ó, Deus falou comigo, vigia. Deus deu dois sonhos para esse cara, velho. Será que ele não ia chegar falando, me respeita? O Jefferson lá e o Jefferson aqui. Jefferson, será que se alguém falasse alguma coisa para ele, ele ia falar assim, Deus falou com você, William? Não, foi comigo. Então fica na tua.
Não ia ser assim, William, ele ia ser assim, José ia ser esse cara arrogante. Mas não. Entre o sonho e o palhaço, existiu cisterna, escravidão, falsa acusação, porque a mulher disse que ele fez o que ele não fez, prisão, anos de espera. Toda palavra de Deus inicia uma construção, porque Deus não faz apenas fazendo, Deus faz falando, não tem ninguém entendendo. Deus não faz apenas fazendo, Deus faz falando. E viu Deus que era bom, e criou os céus e a terra e viu que era bom. Ele foi falando e foi criando, ele foi falando e foi criando. Será que você pode criar na palavra dele essa manhã? Porque ele está falando e está criando. Ele está falando e está fazendo. Ele está falando e está curando. Ele está falando e está manifestando. Se for para Jesus, mistura com glória a Deus. Glória a Jesus. Desde a criação, tudo começou através da sua palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A salvação veio através de uma palavra, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que toda palavra liberada por Deus, irmão, cria um cenário para um propósito ser estabelecido. Então, durante esse caminho, a gente enfrenta a situação difícil. Gente, nós enfrentamos pessoas difíceis. Mas a nossa verdadeira batalha nunca será contra pessoas. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade. Como é que você vence hostes espirituais da maldade? Através de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra. Sustente a palavra no processo, sustente a palavra no processo, sustente a palavra no processo. Então o inimigo tenta usar circunstâncias e pessoas para nos fazer abandonar aquilo que Deus falou. E aí a gente aprende que o processo não é só externo, gente, ele também é espiritual. Deus sempre revela o destino. Mas antes de cumprir o que ele revelou, ele nos matricula na escola que nos prepara para viver aquilo que ele prometeu. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. O processo não existe para destruir o teu propósito. Ele existe para formar a pessoa que viverá esse propósito. É por isso que Deus te põe nesses processos. Porque Ele está dizendo para você, cara, eu vou te matricular. A questão aqui essa manhã é sustentarmos aquilo que Deus falou com a gente. É sustentarmos a palavra que Deus liberou sobre minha vida e a tua. É sustentarmos aquilo que Deus falou conosco. Se a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então não se esqueça de quando você estiver na escuridão, das palavras que o Senhor te revelou na luz do dia. Porque a escuridão só é escuridão porque é ausência de luz. Se a palavra é luz e lâmpada, nós nunca andaremos no escuro, Orlando. Agora, algumas coisas a gente precisa entender. E a primeira delas é o seguinte: os processos não anulam o favor de Deus. Fala para quem está ao seu lado, os processos não anulam o favor de Deus. Gente, o favor de Deus não desaparece porque o caminho ficou difícil. Tem gente que pensa assim, nossa, dificultou aqui, sumiu. Não, gente. Muitas vezes nós pensamos que quando surgem dificuldades, Deus nos abandonou. A Bíblia vai falar justamente ao contrário. Você precisa viver um dia de cada vez e um processo de cada vez. Gente, se você olhar para a vida de José, e vamos ter o parâmetro de sustentando a palavra no processo, sobre a história de José, José perde a túnica. Por quê? Os irmãos dele vão lá, tomam a túnica dele e jogam ele na cisterna, jogam ele no poço. Depois que perdeu a túnica, o que mais que José perde? A liberdade. Porque agora ele não pode mais ir e vir quando ele quer. Agora ele se torna um escravo, ele foi vendido e agora ele é escravo, ele só vai onde o seu senhor deixa. Aí ele perde a posição de filho que ele tinha, a liberdade que ele tinha. E agora ele vai para onde?
vai para a casa de alguém que vai mandar nele. Mas em todo esse processo, José nunca perdeu o favor de Deus. Essa manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você: você não perdeu o meu favor. A luta pode estar grande, a batalha pode estar difícil, o levante pode estar enorme, mas o favor de Deus está sobre você. Põe a mão na tua cabeça e diga: o favor de Deus está sobre mim. Diz bem forte: o favor de Deus está sobre mim. Várias vezes a Bíblia vai dizer: o Senhor estava com José. Gente, o favor de Deus não impediu José de passar pelo processo. O favor sustentou José durante o processo. O mesmo acontece comigo e com você. Por quê, pastor? O processo não é sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é justamente a evidência de que Deus continua trabalhando. Será que em nenhum momento José falou assim: cara, eu estou vendo tudo isso por causa daquele sonho? A Bíblia não fala isso, a gente pode conjecturar isso. Mas será que em nenhum momento ele falou: o Senhor, era só por conta daqueles 2 sonhos que o Senhor está fazendo tudo isso? Antes da cruz, o pai olha do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa eu te falar uma coisa: o amor de Deus vem sempre antes do nosso sofrimento. A cruz nunca anulou a aprovação do Pai. Então a primeira coisa, gente, os processos não anulam o favor de Deus. Segundo, no processo, sustente a palavra com aquilo que você fala. Sustente a palavra com aquilo que você fala. A palavra de Deus cria realidades. Olha para mim aqui. A palavra de Deus cria realidades. Mas nossas palavras revelam onde está o nosso coração. A palavra de Deus cria realidade, mas as nossas palavras revelam onde está o nosso coração. Então, durante o processo, existem 2 vozes: a voz da promessa e a voz da circunstância. Aquela que alimentamos dominará a nossa caminhada. Se José alimentasse a voz da circunstância, será que ele poderia dizer para os irmãos deles: Deus me mandou na frente para salvar a nossa família toda? Aquela que alimentamos vai dominar a nossa caminhada. Gente, os 10 espias chegam até o retorno de checar a terra, e os caras falaram com medo. Os caras falaram com medo. Deus fala para Moisés: pega 12 caras, manda lá para espiar a terra. Os caras vão espiar a terra. É Moisés, né, gente? Josué. Josué? Não, é Moisés, gente. É Caleb e Josué. Você está querendo me confundir também, porque até eu confundi. Eu falei: mas o Josué estava nessa jogada. Por que eu estou falando de... Não, é Moisés. 12 caras vai lá. 10 volta com um relatório contrário. Caleb e Josué falaram sobre o que, gente? Vamos lá, classe, está difícil, eu sei, é domingo de manhã, né? Teve gente que não acordou ainda, o download da alma está terminando, já é 10h11, está quase terminando, falta 70% ainda. Os 10 espias ficaram com a voz de quem? Da circunstância. Véi, é gigante, mano. Os caras estão levando a uva, que é desse tamanho, nas costas. Enquanto Josué e Caleb olhou e falou: que uva, hein, mano? Olha. Os outros 10 falou: olha o tamanho dos caras. E os outros 2 estavam falando. O Josué e Caleb era crente. Era crente, Anderson. Porque se não fosse crente, o crente olha para a comida. Olha o tamanho desse cacho de uva. Marcão, é prova, não é prova. Josué e Caleb era crente. Ele falou: olha o tamanho daquele figo. Aí os caras falaram: ó o gigante. Ele falou: o que, Valdir? Eu vou comer de me saciar. Uma semana para comer um figo. O que o senhor está falando, pastor? O cenário era exatamente o mesmo.
Mas 10 olham com a voz da circunstância e 2 olham com a voz da promessa. Josué e Caleb estão olhando dizendo assim: o Senhor mandou a gente vir espiar, porque nós vamos subir e tomar essa terra. Tem uma palavra liberada, nós precisamos sustentar ela no processo. A diferença estava na palavra que eles sustentavam. 10 falou: não, isso daí não é para nós não. Ó, esquece. 2 falou: não, vai dar certo. A diferença estava na palavra. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O medo muda o nosso sistema visual. O medo faz, Wesley, a gente enxergar aquilo que não é verdade. Quantos já viram na porta do guarda-roupa a camisa que você pendurou, você falar: meu Deus, o que é aquilo à noite no guarda-roupa? Sangue de Jesus tem poder. Quem é que está no guarda-roupa? Aí você acende a luz e fala: rapaz, era a camisa que eu pendurei. Só comigo aconteceu isso ou com alguém? Uma vez, lá na casa da minha sogra, tem um guarda-roupa. Irmão, tem um guarda-roupa lá que é madeira. Mas madeira mesmo. O guarda-roupa é de você carregar, você tem que desmontar ele, porque você não arrasta ele do lugar. E a madeira tem aqueles detalhes assim, né? Uns desenhos na porta, né? E um dia nós apagamos a luz, aí as meninas olhou e falou: ô pai, o que aquele negócio está olhando para nós? Eu falei: que negócio? Vai lá, pai, no guarda-roupa. Eu falei: não tem nada aí não. Ela falou: não, pai, tem algum trem olhando para nós. E acendia a luz, o desenho do guarda-roupa. Acostumado com guarda-roupa de porta lisa, quando vê um desenho... O medo muda o nosso sistema visual ou não? Tinha uma palavra liberada para os 12, tinha ou não tinha? Mas 10 olham o doutor Rogério e falam o quê? Não, mano, não vai dar não. Enquanto o 2 está dizendo: Deus falou. Quem olha apenas para o problema, irmão, perde de vista a promessa. É por isso que Paulo falou o seguinte: falamos porque cremos, falamos porque cremos, falamos porque cremos. Quem sustenta a palavra de Deus durante o processo, fortalece a própria fé. Para de falar apenas do processo, fale mais do propósito. Estou no vento, estou na prova, estou na luta, ninguém vai aguentar. Começa a dizer: Deus me chamou para um negócio, a mão dele vai fazer, isso vai acontecer. Terceiro, o processo reorganiza os relacionamentos para cumprir o propósito. Durante o processo de Deus na nossa vida, Deus faz 2 movimentos. Quais são eles, pastor? Ele desconecta algumas pessoas e conecta outras. Escuta, olha aqui para mim. Não é você que faz isso, é Deus. O que a gente vê é pastor querendo separar joio de trigo, e quem faz isso é o Senhor, não é o pastor. E quem faz isso na nossa vida também é o Senhor, não é você. Então preste atenção que Deus vai desconectar algumas pessoas e conectar outras. Nem todos vão permanecer ao nosso lado. Nem todos foram chamados para caminhar até o destino final com a gente. E eu não estou falando do seu marido e da tua esposa, amém, varão? Não, porque teve marido que já olhou para a mulher assim. Eu não sei se é da cunhada que ele está olhando, ou da sogra, ou é... Quando você casou, amado, amada, você comprou um CD por conta de uma canção e veio mais 12 que você não gostava. Não, e veio mais 11 canção, porque eu não gosto do número, eu gosto de número 12, 14, esses números. Você comprou o CD por conta de uma canção, veio 11 de graça. As sogras, irmã, cunhada, cunhado, que quando eu olho para minha esposa eu digo: valeu a pena. O José perdeu seus irmãos.
Depois ele encontra Potifar, aí ele se desconecta de Potifar, ele se encontra com o carcereiro acha graça, dá a chave da prisão para ele, depois ele se desconecta do carcereiro, se conecta com o copeiro, depois se desconecta do copeiro, irmão, e se conecta com o faraó. Cada encontro fazia parte de uma etapa do propósito de José. Gente, às vezes nós sofremos tanto, tentando manter pessoas que Deus já retirou do nosso caminho. Olha aqui para o pastor, nem toda perda é derrota. Algumas perdas são reposicionamentos divinos. Cristo também experimentou isso. Teve uma hora que a galera começa a ir embora, ele olha para os 12 e fala: ei, é a chance de vocês, vai ou não vai? Se for para ir, vai agora, rapa, vai, estica o cabelo, vaza, dá linha na pipa, some! Os caras falam: não, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nem toda multidão suporta o processo do reino de Deus. Epa! Nem toda multidão suporta o processo. Agora, cuidado com o que você fala dos outros. Porque não é pelas suas palavras que a pessoa tem que ir embora. Deus fez mais falando do que fazendo. E quando você fala de alguém, você planta algo dentro dela. Por exemplo, se eu chegar para o Robson e falar do Du assim: ô Robson, você viu o Du? Cara, difícil, cara. Cara chato, difícil de lidar, não sei o quê. Quando o Robson se encontrar com o Du, o que ele vai fazer? Esse cara é o cara chato, que o pastor falou, que é difícil de lidar, que é não sei o quê. Por quê? A palavra entra e começa a gerar fruto. Então não diga dos outros o que você não quer que digam de você. Porque tem gente, Ed, que olha para outro e fala assim: nossa, te achei arrogante. É porque alguém, pastora Fernanda, foi lá e falou: de vez em quando fulano é meio arrogante. E tem crente, Luzia, que fala assim: o santo não bateu. Que santo? Peraí, Johnny. Que santo é esse? O santo que precisa sair no nome de Jesus. Pare de falar dos outros. Quando você fala de alguém, você já cria uma má impressão no outro. As palavras têm poder, gente. Presta atenção, crente. As palavras têm poder. Vamos mais um pouquinho? Quarta coisa. O Espírito Santo sustenta quem foi selado até o destino final. Deus nunca inicia uma obra sem garantir sua conclusão final. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos selados com o Espírito Santo. Gente, o selo na antiguidade tinha algumas funções. O rei, quando selava uma carta, estava dizendo o seguinte: fui eu que escrevi, eu que redigi, é para ser feito, é para cumprir. O rei tinha um anel selo. José recebe esse anel de Faraó, que o que ele falava, ele selava com aquele anel e falava: cara, foi o próprio cara que falou. É por isso que ele fala sobre o selo na Bíblia, para a gente ter esse entendimento. Esse selo falava de proteção, de autenticidade. Se alguém entrasse no território de outro inimigo com a carta do selo de algum rei, o cara falava: não, cara, foi o rei que mandou ele vir, ele tá guardado, não vai acontecer nada com ele. Quem aqui lembra do selo do correio? Você ia no correio, selava a carta, era assim ou não era? Pegou até na minha mão. Era assim ou não era? Fazia no selo e colava ou não colava? Eu não sei se tinha alguma coisa naquele selo. E é por isso que nós não pegou Covid, irmão, porque nós ficava lambendo o selo. A resistência já estava lá. Nós somos a resistência. Quantas mil pessoas passou aquele selo ali? Mas quando a gente comprava aquele selo, Tuca, qual era a garantia que tinha naquela carta? Olha aqui para mim.
Quando a gente selava a carta, qual era a garantia que tinha na carta? Que ela chegaria ao destino final. Quem selou você? O céu é a tua garantia, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você vai chegar ao destino, porque o selo está sobre você. Quando Deus nos sela com o seu Espírito, Ele está dizendo duas coisas: você pertence a mim, e eu mesmo vou te conduzir até o destino final. É como uma carta viva. Nós somos uma carta viva, que Ele está levando, dizendo: vai para cá agora, carta. Agora prega o Evangelho aqui, carta. Agora ministra o Evangelho aqui. Agora fala aqui, carta. Não é a nossa força, gente, que nos leva ao propósito. É o Espírito Santo que sustenta a gente. Sustente a palavra no processo, porque o Espírito Santo vai guiar você. Ele nos fortalece, nos lembra da palavra, nos consola, nos corrige, nos conduz durante todo o processo. Quem foi selado não caminha sozinho. Eu concluo dizendo o seguinte para vocês. Toda grande promessa passa por um grande processo. Toda grande promessa passa por um grande processo. Grava, Pedro. No primeiro filme do Homem-Aranha, o vô dele diz: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter Parker. Pode postar, tá, filho? É para postar e me marca ainda. Mas não põe eu assim não, porque tem crente que vai falar: é Libras, não é, gente? Quando você faz assim, você está falando: eu falo em Libras. Toda grande promessa passa por um grande processo. José passou, Moisés passou, Davi passou, os apóstolos passaram. Gente, os apóstolos, a maioria deles morreu pelo viés do martírio. Viveram seus processos. O próprio Jesus passou pelo caminho da cruz antes da glória da ressurreição. Agora olha aqui para mim um pouquinho. O cristianismo não promete ausência de processos. Ele promete a presença de Cristo em cada processo. Então a palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés. Talvez ela não ilumine toda a estrada, mas certamente ela iluminará cada passo que você for dando. E aí talvez você está sentado aqui e está pensando o seguinte: pastor, essa palavra falou comigo, mas o processo está longo. Tem horas, Bel, que a gente olha e fala assim: o processo está difícil demais, o processo está longo demais. Quando você chegar nesse ponto de pensar: o processo está longe demais, está muito difícil, lembre-se o seguinte: o favor de Deus continua sobre você. Suas palavras precisam concordar com a promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Deus está alinhando pessoas ao seu propósito, e o Espírito Santo é o selo que garante que você chegará ao destino final. Então o propósito sempre será maior que o processo. E aquele que fez a promessa é o mesmo que cumprirá, porque Ele é maior que qualquer propósito, que qualquer promessa. Ele é maior que tudo. Então sustente a palavra no processo. Hebreus vai dizer: porque fiel é aquele que fez a promessa. Que os nossos olhos permaneçam em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não é só uma palavra, Ele é aquele que caminha conosco até que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Então, eu encerro dizendo o seguinte: vem, Tami, sustente a palavra no processo. Sustente a palavra no processo. Sustente ela. Sustente a palavra. Pastor, não sei se eu perdi, o que eu perdi? Você não perdeu.
você não perdeu. Eu quero orar contigo. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.